Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo, referente à disciplina Cálculo Diferencial Aplicado à Computação. Nesse vídeo aqui nós vamos abordar o Teorema 1, que vai apresentar para nós algumas funções e seus respectivos pontos de continuidade, ou intervalos nos quais essas funções são contínuas. Antes de ir para o Teorema 1, vamos voltar aqui na definição 1, que é a definição de continuidade, porque o Teorema 1 se baseia nessa definição. Então, uma função f é dita contínua em A se as três condições abaixo. Primeira, limite x tendendo a A de fx existe. Segunda, f de A é definida. E terceira, limite x tendendo a A de fx vale f de A. Essa terceira condição, meio que ela já impõe que, que essas duas primeiras têm que ser verdadeiras, tem que existir o limite, a função tem que estar definida, e além disso elas têm que ser o quê? Iguais em valor. Tá certo? Os valores aqui têm que ser iguais. A gente, inclusive, viu nos vídeos passados a ideia intuitiva de continuidade, que é aquela que eu posso traçar o gráfico da minha função sem remover o lápis do papel. Aí eu vou dizer que a minha função vai ser contínua. Então, agora a gente pode seguir para o Teorema 1. Então, o Teorema 1 afirma o seguinte, a seguir apresentamos algumas funções e seus respectivos intervalos de continuidade. Então, aqui eu coloquei apenas algumas, tem muitas outras, mas essas aqui eu considero mais importantes, e mais recorrentes aqui no cálculo diferencial, o cálculo que a gente está estudando. Então, gente, a primeira delas é a função constante, f de x igual a c. Essa função aqui ela é contínua para todo número real. Vamos aqui para o GeoGebra, vamos aqui no Google GeoGebra, certo? Aqui você vem calculadora gráfica, já falei do GeoGebra. Então vamos traçar aqui uma função constante, vamos olhar para o seu gráfico. Então, f de x igual a 2. Aqui, apareceu ele aqui. Vou até dar um zoom. Pronto. O que eu percebo, gente? Qualquer ponto que eu for tender aqui, vou tender a 3 pela direita e pela esquerda. A imagem de todo ponto tendendo a 3 pela direita e pela esquerda vale 2, assim como a própria f de 3. Então, ela é contínua em 3. Mas isso vai valer para qualquer outro ponto aqui do x. Então, a função constante ela é uma função contínua em todo número real. Graficamente, fica bem tranquilo ver isso. Por outro lado, outras funções também são contínuas. Por exemplo, as funções polinomiais. Elas também são contínuas em todos os valores da reta. Ou seja, todos os valores reais. Vou aqui pegar dois exemplos de polinômio. Por exemplo, vamos pegar aqui P1 de x igual a x ao quadrado, menos 2x mais 1. Aí eu vou apagar aqui a de cima, o GeoGebra conta com essa funcionalidade, vou desmarcar aqui, então ela sumiu aqui do gráfico. Então eu tenho aqui um polinômio, aqui uma parábola. Perceba que, novamente, eu consigo esboçar o gráfico dessa parábola sem remover o lápis do papel. Então, ela segue a ideia de continuidade, ou seja, qualquer ponto que você pegar aqui no eixo x, os limites laterais vão coincidir com a f do ponto. Então aí ela vai ser contínua. Outro exemplo, quer ver um polinômio? P2 de x, vou botar assim, igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 2x menos 1. Vou desmarcar novamente aqui o de cima. Então, observe que novamente eu posso vir aqui traçando esse gráfico. Claro que a gente tem que saber achar as raízes, saber achar a interseção com o eixo y, saber esse pontinho aqui, por que ela faz essa reversão aqui, ela está vindo crescendo, depois ela decresce, e o cálculo vai nos ensinar a fazer isso aqui. Tá certo? Ele vai nos dar as ferramentas para entender esses elementos que eu estou citando. Mas por hora, observe que a ideia intuitiva está valendo aqui. E qualquer outro polinômio que você pensar, de qualquer outro grau, vai valer essa mesma ideia. Tá certo? Outros tipos de funções contínuas são as funções trigonométricas seno e cosseno. Então, se você não está lembrando muito bem dessas funções, eu vou botar aqui, vou chamar ela de g de x igual a seno de x. Novamente, eu vou apagar aqui o P2, para ficar só a função seno. Tá? A função seno ela é uma função que varia, vamos voltar aqui o zoom, de menos 1 a 1, sua imagem, ela vai aqui em 0, ela vale 0, depois aqui em π sobre 2, se você estivesse lembrando, 3,1415, o valor de π sobre 2, ela vai valer 1, depois ela volta a valer 0, em 2π, depois, e aí vai seguindo, assim, dessa forma. No caso aqui em π, desculpe, em π ela volta a valer 0, que é 3,14 alguma coisinha, aqui ela está em radiano, não está em grau, normalmente a gente aprende em grau, mas aqui está o gráfico da função seno.
né? A gente pode ter também o gráfico da função cosseno, ó, h de x igual a cosseno de x. Note que ambas, seno e cosseno, né, elas o quê? São possíveis de serem traçadas, ó, sem remover o lápis do papel. Né? Aqui o cosseno e o seno também, ó, em laranja aqui, o cosseno aqui destacado na cor roxa. Né? Então, observe que ver funções contínuas pelo gráfico é muito fácil, né? E fica muito mais fácil a gente memorizar o teorema se a gente tem uma ideia do gráfico dessas funções. Por isso que a gente estuda lá no ensino médio, né? Nos é ensinado algumas formas de esboçar o gráfico, claro que aqui a gente vai ver formas onde algumas coisas vão ser explicadas, né? Por exemplo, se eu pegar aqui a função seno, ó, vai me ser explicado por que no intervalo de 0 aqui até π, né, 3,14, a minha função ela tem uma boca voltada para baixo, o cálculo vai explicar isso, né? Por que aqui ela tem um ponto que a gente vai chamar de ponto de máximo, né? Ela atinge um ponto, depois ela, né, ela vem crescendo, depois ela diminui, então o cálculo vai me ensinar essas coisas, tá certo? Só que no caso da continuidade é bem evidente, ó, eu consigo olhar claramente que essa é uma função contínua em todo número real, né? Então seno e cosseno são contínuos em todo número real. Outras funções contínuas em todos os reais são as funções exponenciais, né? Que ela vai ser um número elevado a uma potência x, né? Então vamos pegar aqui, ó, uma função I de x igual a 2 elevado a x, ó. Novamente, ela aqui vai ter um comportamento assintótico, ó, x igual a 0 aqui, depois a gente vai ver isso, né? Ou y igual a 0, desculpa, né? Porque vai ser uma assíntota horizontal, né? Então y igual a 0 aqui é uma assíntota horizontal, ou seja, essa função 2 elevado a x, ela vai se aproximar de zero quando o x vai para menos infinito, mas ela nunca vai cortar o eixo x, né? Porque temos aqui um assíntota, um comportamento assintótico, tá certo? Outras funções também, por exemplo, vou botar aqui j de x igual a, por exemplo, 0,5, né? Ou meio, né? Elevado a x, se você preferir, dividido por 2, né? Elevado a x. Temos essa outra aqui. Essa aqui, ela agora, ela vai ter um comportamento assintótico em 0 na reta y igual a 0 quando o x for para mais infinito. Mas note, em todo caso, as duas exponenciais que eu coloquei aqui, elas são contínuas. Ó. Se eu vim aqui traçando o gráfico, eu não preciso remover o lápis do papel. Então, elas são contínuas em todo ponto. Essa outra aqui da mesma forma. Ó. São contínuas em todo ponto. Tá certo? Aí nós temos outras funções importantes, por exemplo, a função log, né? De x numa base b. Então, essa função ela é contínua, só que ela não é contínua em todos os reais. Ela vai ser contínua só a partir, né, de 0. Claro que pode ter variações, né? Aí eu não vou entrar muito nesse detalhe agora dessas funções aqui, aí mudar um pouco esses intervalos de continuidade, mas a princípio vamos pegar aqui uma função bem conhecida, log de x na base 10, ó, log, que é essa aqui, né? Ó, que é o log 10, né, de x, esta função aqui, ó. Vamos chamar ela de k de x. Então perceba que ela agora tem um assento que é vertical em 0, né? Ou seja, quando o x se aproxima de 0 pela direita, a minha função tende ao quê? Menos infinito, o que, né, nos mostra que ela tem uma assíntota vertical. A gente estudou isso aí na parte lá de limites, né? Só que antes do 0 ela não está definida. Então, se ela não está definida, ela não pode ser contínua. Mas se eu vim aqui, ó, nessa parte aqui, ó, de 0 para frente, exceto o 0, né, ou seja, no intervalo aberto, né, como foi colocado aqui, ó, intervalo aberto de 0 até mais infinito, né, exclui-se o 0 desse intervalo, então nós temos o quê? Ó, que ela é contínua, eu consigo traçar todo o gráfico sem tirar o lápis do papel, né, se eu estiver usando um lápis aí, eu posso, né, vir aqui, ó, e percorrer todo o gráfico sem tirar o lápis do papel, nessa região aqui, tá certo? Então aqui são só algumas funções, né? Como eu falei, tem muitas outras, inclusive tem variações dessas funções aqui que não vão ser mais contínuas. Por exemplo, se eu pegar seno e botar aqui um argumento aqui dentro, no lugar de x botar 1 sobre x, aí vai dar problema, porque a função interna 1 sobre x tem problema. A gente vai estar fazendo exemplos, né, envolvendo, né, esse tipo de função também. Mas a princípio eu queria colocar essas funções aqui, dada a frequência com que elas aparecem na matéria. E mais ainda, nesse vídeo aqui eu quis ressaltar a importância do GeoGebra, ou de qualquer software de esboço gráfico, né? Se você tem dúvida dos pontos de continuidade de uma função, você vem aqui e plota ela. Por exemplo, eu falei da função seno de x igual a 1 sobre x, né?
ou seno de 1 sobre x, ó. Então, L de x igual a seno de 1 sobre x. Então é um gráfico meio doidão, né? A gente não tem como ver ainda, mas a gente vê claramente que tem um problema aqui se eu jogar zero. Por quê? Porque eu vou ter 1 sobre 0, quer dizer, quando x tende a zero, né? Vai dar infinito isso aqui, sendo de infinito, isso aqui não vai. Né? Pra você ver que a função, se você for dando um zoom aqui, ó, ela oscila loucamente perto do zero, né? De modo que gera ali uma descontinuidade. Tá certo? Embora pareça que, né, eu vou conseguir traçar o gráfico dela, né, sem tirar o lápis do papel, né? Mas na verdade, se eu começar desse lado aqui, eu nunca vou conseguir chegar do lado de cá. Né? Eu vou ficar indefinidamente nessa subida e descida aqui, nunca vou chegar. Mas é uma função descontínua. Né? Em zero, mas no resto ela é contínua. Se eu tirar o zero da jogada, for a partir do momento, um número um pouquinho depois de zero para a direita e vir para cá, eu vou conseguir traçar esse gráfico. E para cá também. Um pouquinho antes de zero e vir para a esquerda, eu vou conseguir traçar esse gráfico. Tá certo? Mas em zero ela é descontínua. Tá, essa é uma função estranhona, né? Tem outras, por exemplo, né? Vamos pegar uma mais fácil, né? Por exemplo, m de x igual a, por exemplo, 1 sobre x ao quadrado menos 1. Ó. Esta função aqui, por exemplo, ó, eu vejo que ela não é contínua. Por quê? Porque tem uma parte do gráfico dela que eu estou traçando aqui, eu tenho que tirar o lápis do papel para traçar essa outra parte, e depois tenho que novamente tirar o lápis do papel, depois de traçar essa parte aqui, para traçar essa. Então eu tenho 3 partes aqui, que mostra, na verdade, que eu vou ter duas descontinuidades. Na verdade, se você observar aqui, ó, eu tenho 2 assíntotas verticais, uma em 1, né? Porque 1 ao quadrado dá 1, menos 1 dá 0, então tenho divisão por 0 aqui, e 1 em 1 em menos 1. Né? Então tem uma assíntota vertical que está aqui, que esse gráfico aqui vai se aproximar, né? Vai para o infinito quando eu tendo a menos 1, esse outro aqui, quando eu venho por esse lado aqui, vai para o menos infinito. Né? Aqui no 1, quando eu venho no 1 à direita, o gráfico vai para mais infinito, e no 1 à esquerda vai para menos infinito. Tá certo? Então, isso aí a gente vai ver ao longo da matéria, mas é só para mostrar que um soft, né, gráfico, ele vai te ajudar demais, né, a identificar pontos de descontinuidade. Tá certo? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês utilizem bastante o GeoGebra ou qualquer outro software, né, da preferência de vocês. Eu estou usando muito o Jupyter, mas o Jupyter você tem que entrar com todo o prompt de comando. Então, às vezes, a gente só quer ver rápido ali um gráfico, então a gente pode vir aqui para o GeoGebra. Quando a gente precisar implementar uma rotina, né, com etapas, né, mais etapas, a gente pode estar utilizando lá o Jupyter Notebook. Tá certo? Então, até a próxima.